O sertão de Sergipe, na década de 1930, era uma terra de contrastes brutais. O sol a pino castigava a terra rachada, levantando uma poeira fina que cobria tudo com um manto ocre. Para Maria, uma jovem de Canindé, a vida era tecida com os fios da seca, do trabalho árduo na roça e de uma fé inabalável. Seus dias eram marcados pelo ritmo lento do sertão. Acordar antes do galo buscar água no açude distante, cuidar da pequena plantação de milho e feijão que teimava em brotar da terra sedenta e, ao fim do dia, sentar-se na porta de casa para ver o sol se pôr pintando o céu com cores de fogo. Maria era conhecida por sua beleza serena. Seus cabelos longos e escuros eram sua vaidade, e ela os enfeitava com flores do campo sempre que podia. Seu sorriso, raro, mas sincero, iluminava seu rosto moreno. Ela vivia com seus pais, agricultores de poucas palavras e mãos calejadas, e seu irmão mais velho, Joaquim, que, em um rompante de coragem e desespero, havia se alistado na Volante, a força policial que caçava os cangaceiros. A sombra do cangaço pairava sobre o sertão. Lampião e seu bando eram ao mesmo tempo temidos e por alguns secretamente admirados. Eram a lei em uma terra sem lei, a justiça torta em um lugar esquecido pelo poder público. No bando de Lampião, um nome se destacava pela crueldade: Zé Baiano. Apelidado de Pantera Negra dos Sertões, sua fama o precedia. Contava-se que ele não conhecia a piedade e que seu prazer estava em infligir dor. Sua marca registrada, o ferro com as iniciais JB, era o terror das mulheres do sertão. A vida de Maria seguia seu curso, alheia à brutalidade que a cercava. Ela sonhava com um bom casamento, com filhos correndo pelo terreiro e com a chuva farta que faria a roça florescer. Seus sonhos, no entanto, estavam prestes a ser transformados em um pesadelo de fogo e dor. Um dia, a notícia correu como um rastilho de pólvora. A Volante de Joaquim havia entrado em confronto com um subgrupo de Lampião. No embate, a mãe de Zé Baiano, uma senhora que vivia na região, teria sido maltratada pelos soldados. A vingança, no código do cangaço, era um prato que se comia quente, e Zé Baiano jurou que faria a família do soldado pagar. O encontro com o medo. O dia em que Zé Baiano e seu bando chegaram a Canindé ficou gravado a ferro e fogo na memória do povoado. O silêncio da tarde foi quebrado pelo som dos cavalos e pelo brilho ameaçador dos punhais e dos rifles. Os cangaceiros, com seus chapéus de couro adornados com estrelas de metal e suas roupas de brim, eram a personificação do poder e da violência. Eles invadiram a pequena vila e o medo se espalhou como uma epidemia. As portas se fecharam, as rezas foram sussurradas em voz baixa. Zé Baiano, com seu olhar frio e um sorriso cruel nos lábios, procurava por uma única pessoa, a irmã do soldado Joaquim. Maria estava em casa, preparando o jantar, quando a porta foi arrombada com um estrondo. Diante dela, a figura imponente de Zé Baiano. Ele não disse uma palavra, apenas a observou de cima a baixo, e em seus olhos Maria viu a promessa de uma dor que ela não podia sequer imaginar. Ela foi arrastada para o meio da praça da vila, para que todos pudessem testemunhar a vingança do cangaceiro. Seus pais, impotentes, choravam e imploravam, mas suas súplicas se perdiam no vento quente do sertão. Zé Baiano ordenou que seus homens acendessem uma fogueira. De seu bornal, ele retirou o objeto de seu poder e de sua infâmia, um ferro de marcar gado, com as letras JB gravadas na ponta. Enquanto o ferro esquentava no fogo, o cangaceiro discursou para a multidão aterrorizada. Falou sobre a honra de sua mãe, sobre a covardia da Volante e sobre a lei do cangaço, a única lei que, segundo ele, tinha valor no sertão. Cada palavra era uma sentença de morte para a alma de Maria. O cheiro de carne queimada e o som do grito de agonia de Maria ecoaram pela praça. Zé Baiano, com uma força brutal, pressionou o ferro em brasa em seu rosto.
A dor era insuportável, uma agonia que a rasgava por dentro. E então, a escuridão. A cicatriz e a sobrevivência. Maria sobreviveu. Seu corpo se curou, mas a marca em seu rosto era um lembrete constante da violência que havia sofrido. A cicatriz, com as iniciais de seu algoz, era um estigma que a acompanharia para o resto da vida. A jovem alegre e sonhadora deu lugar a uma mulher silenciosa e de olhar triste. A vergonha e o medo a isolaram. As pessoas da vila, antes suas amigas, agora a olhavam com uma mistura de pena e repulsa. A marca de Zé Baiano era a marca de uma propriedade, de uma violação que a tornava, aos olhos da sociedade da época, uma mulher maculada. Seu irmão Joaquim, consumido pela culpa, desertou da volante e jurou vingança. Ele passou anos caçando Zé Baiano, mas o destino dos dois homens nunca mais se cruzou. Zé Baiano foi morto em uma emboscada em 1936, mas para Maria, sua morte não trouxe a paz. Com o tempo, no entanto, a força do sertanejo, a resiliência daqueles que aprendem a conviver com a adversidade, começou a florescer em Maria. Ela se recusou a ser definida pela marca em seu rosto. Com a ajuda de seus pais, ela reconstruiu sua vida, pedaço por pedaço. Ela nunca se casou, nunca teve os filhos com que sonhara, mas encontrou um novo propósito. Tornou-se uma contadora de histórias, uma guardiã da memória, de um tempo de violência e de dor, mas também de uma força e de uma coragem que só o sertão poderia forjar. Já idosa, permitiu que seu rosto marcado fosse fotografado, um testemunho silencioso da brutalidade do cangaço e da força de uma mulher que se recusou a ser esquecida. A marca em seu rosto, antes um símbolo de vergonha, tornou-se um símbolo de sua sobrevivência. Uma cicatriz que contava a história de um tempo em que o sertão era governado a ferro e fogo. Gostou? Assine o canal Mergulho Desconhecido, deixe seu like e compartilhe. Se essa história te deixou arrepiado, assine o Mergulho Desconhecido e continue explorando os segredos que o mundo insiste em esconder.